Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje, pessoal, mais um barradinho aí para o canal Eli Crochê Artesanato. Barrado com motivos de copo de leite. Eu fiz ele na cor branco, vou mostrar para vocês agora. Então, vamos para as informações necessárias para a execução do barradinho de hoje. Pessoal, aqui como vocês viram, eu fiquei com 4 motivos, 4 desenhos aqui do copo de leite. Eu trabalhei aqui um total de 29 carreiras, ok? A medida deste meu barrado, deixa eu tirar aqui na régua, ele ficou 16 centímetros e meio no fio Tex com 100% algodão, que é essa linha bem fininha aqui. Eu trabalhei com ela, isso aqui foi o restinho que me sobrou do novelo. Então, pessoal, eu já mencionei, né? Fiquei com 29 carreiras. A gente trabalha aqui, pessoal, do começo até aqui, ó, 21 carreiras de ida e volta, direito e avesso do pano. E da 22ª em diante, nós trabalhamos aqui um motivo, né? Uma pontinha dessa aqui de cada vez. Não cortamos a linha aí do trabalho, a gente aprende a fazer aqui o primeiro motivo, depois a gente vem para o segundo, isso tudo eu explico do meio para o final aí na videoaula. Então, ficamos com 29 carreiras no total. O meu pano é um tamanho de 50 por 70, o múltiplo deste barrado é 19 mais 1. Então, para cada ponta dessa aqui, ó, eu fiz 19 caseados. Então, como eu utilizei 4 desenhos, então a gente multiplica 19 vezes 4 ou 4 vezes 19. Aí eu fiquei com 76 caseados, mais um que eu preciso no final, 77 caseados para fazer 4 desenhos aqui no meu pano de 50 por 70. Tá bom, pessoal? Então, este é o trabalhinho que nós vamos aprender hoje aí no canal Eli Crochê Artesanato. E se você gostou, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilha os vídeos. Na hora da sua inscrição, ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aí para o canal. E aqui abaixo do vídeo, no box de informações, vou deixar a relação de todo o material que eu utilizei, marca da linha que eu uso, número da agulha, e vou deixar também descrito outras quantidades de caseado para você poder estar adaptando aí no seu pano, tá bom? Aqui no caso eu fiz com 4, mas poderia ser com 3, com 5, com 6, então eu vou deixar lá certinho o número de caseados para você fazer aí no seu pano, certo? E mais uma vez agradeço a todos que estão assistindo aí aos vídeos do canal Eli Crochê Artesanato. Eu peço para vocês continuarem a assistir pelo menos um anúncio aí no meio do vídeo, isso ajuda demais aí no crescimento do canal, tá, pessoal? É uma forma que vocês me ajudam e o YouTube entende que vocês também gostam do conteúdo que eu trago aí para o canal. Então, esta é a proposta de aula de hoje. Eu vou só organizar a mesa e eu já volto para a gente poder começar a fazer este trabalhinho de hoje. Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. O meu caseado é separado por 2 correntinhas. Aqui vamos subir 3 correntes, vamos fazer o nosso cantinho de borda com mais 2 pontos altos dentro do caseado e um aqui na base. 2 correntes e ponto
alto, 2 correntes e ponto alto. Então, nós vamos fazer uma carreira aqui toda de quadradinho vazio, cada quadrado separado por 2 correntes. E o último caseado lá do outro lado do pano, nós também temos que colocar os 4 pontos altos. A primeira carreira, então, de quadradinhos vazio. No último caseado, eu coloquei 4 pontos altos. E a próxima carreira de número 2, subam 3 correntes, virem o pano. E nós vamos novamente fazer os mais 3 pontos altos aqui. E vamos repetir todos os quadradinhos de base. Terminei, então, a segunda carreira aqui com 4 pontos altos no início. O corpo do trabalho aqui tudo em quadradinho, separado por 2 correntes. No final aqui, 4 pontos altos. Para a terceira carreira, pessoal, eu já subi as 3 correntinhas. Virei aqui o meu trabalho. Aqui eu fiz mais 3 pontos altos, que é o ponto de borda, para inteirar com as 3 correntes. 4 no total. E aqui eu fiz 2, 4, 6 quadradinhos vazios, e cada um separado por 2 correntes. Agora, nós vamos usar um total de 4 quadradinhos de base para distribuirmos 13 pontos altos. Então, dentro de cada quadradinho, você coloca 2 pontos altos e um aqui na base. 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base aqui. E o último quadradinho que eu preciso aqui, e um ponto na base para eu ficar com 13 pontos altos, ó. 3, 6, 9, 12, mais um aqui, 13. Vamos fazer agora 15 quadrados vazios. Então, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Aí, depois dos 15 quadradinhos vazios, você vai repetir novamente os 13 pontos altos, e assim sucessivamente, tá bom? Aí, lá no finalzinho, eu volto para mostrar para vocês. Então, aqui, pessoal, nós fizemos os 4 pontos altos no início, 6 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui, eu fiquei com 13 pontos altos. Utilizei 4 quadrados de base para distribuir os 13 pontos altos. 15 quadrados vazios. A partir daqui, já a repetição dos 13 pontos altos, 15 quadrados vazios. E aqui eu fui fazendo. Aqui depois dos 13 pontos altos, eu fiquei no finalzinho aqui com 3, 6, 7, 8 quadrados vazios. Ele dá a diferença do início para o final aqui de quantidade de quadradinho por causa da posição da flor de copo de leite. E no final aqui, 4 pontos altos. Para a próxima carreira, eu já adiantei as 3 correntes, virei o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos. E aqui, pessoal, eu adiantei 5 quadrados vazios. Então, olha, façam a quarta carreira desta maneira aqui, ó, para começar. 5 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Vamos novamente fazer 13 pontos altos. Então, a gente faz aqui, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado e um aqui na base. Olha, então, vamos trabalhando aqui, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado na base. Agora, aqui, a gente completa só mais 3 pontos. E aí, nós vamos ficar com 13 no total, ó. 3, 6, 9, 12, mais um, 13 pontos altos. Vamos fazer 2 quadrados vazios, ó, 2 correntes, vai contar 1, 2, 3. Fecha aqui um quadrado vazio, 2 correntes, conta 1, 2, 3, fecha mais um quadrado vazio. Aqui nós vamos completar todos os pontos de base. Ficamos aqui com 4, precisamos de mais alguns aqui. 5, 6, 7 pontos altos. E mais um quadradinho de base aqui, vamos colocar 2 pontos altos dentro e um na base. Então, ficamos com 10 pontos
alto aí, tá? No primeiro copo de leite. Agora, vamos fazer quadradinhos. 2 correntes e ponto alto. 2 correntes e ponto alto. Então, aqui, depois dos 10 pontos altos, fiquei com 2, 4, 6, 8, 10 quadrados vazio. Aqui já começa o outro desenho de copo de leite com 13 pontos altos, 2 quadrados vazios e 10 pontos altos. Assim eu fui fazendo a repetição dos 10 quadradinhos vazio, aqui os 13 pontos altos, 2 quadrados vazios, 10 pontos altos, aqui 10 quadrados vazios, e assim eu repeti. No finalzinho aqui, ó, depois dos 10 pontos altos, eu fiquei apenas com 4 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, e fiz aí os 4 pontos altos, que é o canto de borda. Para a próxima carreira, que já vai ser a de número 5, a gente faz as 3 correntes, vira o trabalho, e vamos fazer aí mais 3 pontos altos, que é o nosso cantinho de borda. Aqui, pessoal, eu já adiantei 4 quadrados vazios. É só fazer 2 correntes, colocar o ponto alto sobre aqui o ponto alto de base, certo? 4 quadradinhos. Vamos agora fazer aqui mais 3 pontos altos. Só colocar um ponto aqui, ó, em cada ponto de base. Assim. Vamos fazer agora um total de 7 quadradinhos vazios, ó. Então, 2 correntes, vai contar aqui, ó, terceiro ponto de base, já fecha um ponto alto. Aqui já tem o terceiro ponto de base. Aqui é só colocar um ponto alto sobre o ponto de base. Olha, por enquanto eu tenho só 4 quadradinhos, faço mais 2 correntes, vou contar aqui, ó, terceiro ponto de base. Aqui, ó, o terceiro ponto de base e o último quadradinho aqui. Faz o ponto aqui no terceiro ponto de base, ó, 3, 6, 7 quadrados vazios. Agora, a gente vai fazer 10 pontos altos. Então, completem todos esses pontos aqui restantes. E vamos utilizar aí 2 quadrados de base para colocar os pontos altos. 2 aqui dentro do quadrado, 1 na base. E aqui, mais 2 pontos altos e 1 na base. Então, aqui eu tenho, ó, 3, 6, 9, 10 pontos altos. Pessoal, agora a gente vai fazer 8 quadrados vazios. Depois dos 8 quadradinhos vazios, vocês vão repetir esta sequência aqui, ó, dos 4 pontos altos, 7 quadrados vazios e 10 pontos altos. Então, é só fazer as 2 correntes e já vai colocando assim, ó, o ponto alto. Então, façam 8 quadrados, depois repitam esta sequência aqui. Então, aqui a carreira de número 5 já ficou pronta. Aqui eu tenho 4 pontos altos, 4 quadrados vazios, aqui 4 pontos altos, 7 quadrados vazios e aqui 10 pontos altos. Aqui eu tenho 8 quadradinhos vazios e aqui já começa a repetição do outro copo de leite igual este primeiro, tá? Qualquer dúvida é só voltar aqui na explicação do bloco anterior que eu explico direitinho. Então, assim eu fui fazendo, olha, por toda a extensão do pano. Aqui no final, depois dos 10 pontos altos, eu fiquei apenas com 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, eu já subi 3 correntes, virei aqui o meu trabalho, já fiz mais 3 pontos altos, que é o cantinho de borda. Pessoal, aqui eu adiantei, olha, 3 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes, e fiz aqui um total de 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Agora aqui nós vamos ter que fazer 9 quadradinhos vazios. Então, aqui no comecinho, vocês façam 2 correntes e conta terceiro ponto de base, já fecha aqui um ponto alto. 2 correntes aqui já o segundo ponto alto. Então, vocês vão fazendo aí quadradinhos vazios até ficarmos com 9 no total. Fiquei com os 9 quadradinhos vazios.
Agora aqui, gente, é só completar esses pontos de base. Vai ficar um total de 4 pontos alto aqui. E vocês façam novamente 2 correntes ponto alto e vão fazer de novo 8 quadrados vazio, certo? Olha, então, depois que eu fizer aqui, ó, os 8 quadrados vazio, esta sequência aqui, ó, vocês vão repetir em cima dos próximos copos de leite, tá? Então, é só observar a colocação dos pontos e fazer o de vocês. Carreira de número 6, 4 pontos alto, 3 quadrados vazio e 4 pontos alto. Aqui eu fiquei com 9 quadradinhos vazio e 4 pontos alto. Aqui está se formando o desenho do copo de leite. 8 quadrados vazio e aqui já é repetição deste primeiro motivo aqui do copo de leite. Dúvida é só seguir a primeira explicação e continuar fazendo o trabalho. Então, assim, olha, eu fui fazendo aqui no final, depois dos 4 pontos altos, eu fiquei apenas com 4 quadrados vazio e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi as 3 correntes, vira o trabalho, já faz mais 3 pontos altos, que é o canto de borda, e façam apenas um quadradinho vazio. Deixa eu mostrar aqui, ó, quadradinho separado por 2 correntinhas. Agora aqui, gente, nós vamos colocar um total de 13 pontos altos. Aqui eu já conto um ponto, sempre que dentro do quadrado eu coloco 2 pontos altos, um na base. Então, aqui eu já tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Aí eu faço mais 3 aqui de base, aí dá um total de 13 pontos altos, olha. Então, fiquei assim. Agora, vamos fazer novamente os 9 quadradinhos vazios, 2 correntes e ponto alto. Então, eu já fiz aqui, ó, os 9 quadrados vazios e 4 pontos altos. Só que eu preciso preencher mais um quadradinho aqui para ficarmos com 7 no total, 7 pontos altos. Então, aqui, olha, nós fechamos já o primeiro desenho do copo de leite e de intervalo são 4 quadrados vazios, olha. Então, façam os 4 quadradinhos vazios. E aqui já repitam os 13 pontos altos, igual no começo aqui, ó, tá? Então, a partir daqui, vocês vão fazer esta sequência aqui dentro do desenho do copo de leite. E depois de intervalo aqui, os 4 quadradinhos vazios. Então, assim ficou a carreira de número 7, 4 pontos altos, um quadrado vazio. Aqui eu tenho 13 pontos altos. 9 quadrados vazios, 7 pontos altos e de intervalo aqui 4 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui já é o outro copo de leite que eu fiz, igual o primeiro que eu expliquei. E aqui no final, pessoal, depois dos 7 pontos altos, apenas 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, suba as 3 correntes, vira o pano e já façam aí mais 3 pontos altos, que é o canto de borda. Eu repeti aqui, ó, 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, e coloquei, ó, 1, 2, 3, 4 pontos altos, cada um aqui sobre a base. Vamos fazer agora aqui quadrados vazios, vão ser 4, então eu já coloco aqui apenas 2 correntes e vou fazendo aqui 4 quadrados vazios. Contando com este ponto aqui, vamos ter que colocar 7 pontos altos. Então, sempre dentro do quadrado, 2 pontos altos e um na base. Então, aqui eu já tenho 7 pontos e vou fazer 3 quadrados vazios, 2 correntes, ponto alto. Dentro do próximo quadrado, eu coloco 2 pontos altos e completo mais 4 aqui,
para ficarmos com 7 no total, olha. Então, fiquei, ó, 3, 6, 7, faço mais 2 quadradinhos aqui, ó, 2 correntes, conto o terceiro ponto de base, faz um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base, coloco um ponto alto e completo aqui o restante dos pontos. Então, olha, meu copo de leite tá começando a se formar, aqui vai ser aquele miolinho dele. Então, agora a gente faz novamente 4 quadradinhos aqui de separação. E nós vamos, a partir daqui, ó, repetir esta sequência aqui do copo de leite. Pessoal, eu tô indo um pouquinho mais rápido assim, só fazendo mesmo aqui a estrutura do copo de leite, porque tem bastante carreiras, tá? Para poder estar explicando. Pessoal, então eu terminei aí a carreira de número 8, tá? Qualquer dúvida, é só voltar na explicação do bloco anterior. Assim eu fui fazendo, olha, todo o meu pano aqui, chegando no final. Depois que eu terminei aqui, ó, os 4 pontos altos, fiquei com um quadrado vazio. Aqui tem 2 correntes de separação e aqui um total de 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi 3 correntes, virei o pano, já fiz mais 3 pontos altos. Aí eu fiz 2 correntes, fechei aqui, ó, um ponto alto para fazer um quadrado vazio. E aqui eu coloquei um total de 4 pontos altos. Aqui desmanchou o último ponto, deixa eu refazer ele. Então, meu canto aqui da carreira de número 9 ficou assim. Só que aqui nós vamos ter que colocar mais 3 pontinhos para poder dar 7 no total. Então, só acrescenta 2 pontos altos aqui dentro e um na base. 2 correntes. Aqui eu fecho um quadrado vazio. 2 correntes, fecho o meu segundo quadrado vazio aqui, ó, no terceiro ponto de base. E aqui eu tenho que fazer novamente 7 pontos altos. Aqui eu já tenho 4 pontos, mais 2 aqui dentro do quadradinho e um na base, aí eu fico com 7 aqui no total. Repito, 2 quadrados vazio, um ponto alto, ó, 2 correntes aqui. Aqui, como é o miolinho da flor, do copo de leite, eu coloco, repito, né, os pontos aqui, que são 7. Olha, depois dos 7 pontos altos, eu já aproveitei e repeti, ó, os 4 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Aqui eu tenho que colocar mais 3 pontos altos, aí eu fico com 7 no total. Aí, pessoal, depois dos 7 pontos altos, aí nós vamos fazer apenas 3 quadrados vazios, ó, o que me sobrou aqui. E a partir daqui, ó, vocês vão repetir esta sequência aqui, ó, que tá ficando dentro do copo de leite, ó. Essa sequência vocês vão fazer a partir daqui nos demais desenhos. Então, assim, pessoal, a carreira de número 9 aqui ficou pronta. Qualquer dúvida, é só voltar na explicação do bloco anterior, que eu explico aqui direitinho a colocação dos pontos, depois para você repetir nos próximos desenhos. Então, assim, olha, eu fui fazendo aqui no finalzinho, depois dos 7 pontos altos, eu fiquei com um quadrado vazio aqui, 2 correntes de separação e aqui os 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi 3 correntes, virei aqui o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos aqui no cantinho de borda. Aqui eu fiz 2 correntes, pessoal, e fechei um ponto alto para fazer um quadrado vazio. Repeti aqui o total, né, de 4 pontos altos. Agora aqui nós vamos fazer um total de 5 quadradinhos vazio. Então, é só fazer 2 correntes aqui no terceiro ponto de base, eu fecho um ponto alto. E vão fazendo até chegar aqui no quinto quadradinho e vão repetir todos esses pontos de base também, que são 7.
Olha, então eu fiquei assim com os 5 quadrados vazios, repeti 7 pontos altos e fiz aqui, ó, mais um quadradinho vazio, 2 correntes de separação. Aqui agora nós vamos fazer 7 pontos altos. Eu completo aqui, ó, 2 pontos altos e faço aqui ponto alto até dar 7. Fiz 7 pontos altos, vou fazer 2 correntes. Terceiro ponto de base aqui, fecho um ponto alto, 2 correntes. Aqui eu fecho mais um ponto alto, 2 correntes e aqui mais um quadradinho vazio, ó. Então eu fiquei assim por enquanto. Aqui eu faço mais 3 pontos altos, desta maneira aqui, pra gente fechar o primeiro copo de leite. E aqui, olha, 2 correntes, terceiro ponto de base, eu já vou colocando um ponto alto para poder fechar o quadrado vazio, certo? Então, aqui de separação, eu vou ter 4 quadradinhos vazios, ok? Aí, pessoal, é só repetir, igual aqui no início agora, ó. Depois dos 4 quadradinhos vazios, aqui, ó, 4 pontos altos, a sequência dos 5 quadradinhos vazios, depois aqui o miolinho, 7 pontos altos, e fazer a sequência aqui que eu acabei de explicar. Carreira de número 10 ficou pronta. Qualquer dúvida, é só você olhar no bloco anterior a explicação aqui da colocação dos pontos em cima do copo de leite. Aqui eu fiquei com 4 quadradinhos de separação de um desenho para o outro. Assim eu fui fazendo, olha, os 4 desenhos que deram aqui no meu pano. Aqui no finalzinho, depois dos 4 pontos altos, me restaram apenas 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E fiz o cantinho de borda com 4 pontos altos. Na próxima carreira eu já fiz as 3 correntes, virei o pano, já fiz mais 3 pontos altos aí, que é o cantinho de borda. E aqui, pessoal, olha, eu vou explicar para vocês. Olha, eu repeti os 2 quadradinhos de base, cada um separado por 2 correntes. Fiz aqui um total de 4 pontos altos. E aqui, olha, eu repeti 3 quadradinhos, tá? Aqui nós já estamos na carreira de número 11. Aqui eu preciso de mais um quadrado, então, olha, eu faço 2 correntes e vou contar aqui, ó, o terceiro ponto de base. Coloco um ponto alto e faço aqui mais um total de 4 pontos altos, olha. Então, ele fica assim. Vou fazer aqui agora 2 correntes. Aqui um quadradinho vazio, aqui é meu miolo, então eu repito os 7 pontos no total. Então, aqui, pessoal, depois que eu fiz os 7 pontos altos, eu já adiantei aqui, ó, os 5 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Repeti aqui os pontos de base, que me deram 4 no total, 4 pontos altos. E aqui 4 quadrados vazios, que já é a divisão de um desenho para o outro. Então, aqui na carreira de número 11, vocês vão fazer a partir daqui, ó, esta sequência aqui em cima dos desenhos, ó. Estes 4 pontos são esses aqui. Então, é só seguir fazendo essa sequência aqui por todos os desenhos, que eu já volto aí mostrando o final para vocês. Ó, então, a carreira de número 11 ficou pronta aqui, ó, a estrutura do copo de leite, tá? Qualquer dúvida é só voltar na explicação do bloco anterior para ver a colocação dos pontos. Então, aqui é o primeiro copo de leite. Aqui os 4 quadrados de separação, o outro copo de leite, e assim eu fui fazendo, conforme eu expliquei para vocês a distribuição dos pontos. Aqui no finalzinho, depois dos 4 pontos altos, um quadrado vazio, sempre 2 correntes, tá, pessoal, de separação. E aqui os 4 pontos altos de borda. Aí, para a próxima carreira, já subi 3 correntes, virei o trabalho. Pessoal, aqui o comecinho eu repeti tudo, tá? Ó, os 4 pontos altos, um quadrado vazio separado por 2 correntes. Aqui eu coloquei 4 pontos altos, repeti aqui os 5 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. E aqui é o miolo da flor com 7 pontos altos. Eu preciso de mais 3, então eu vou pôr 2 aqui dentro e um na base. Então, aqui vão ser um total de 10 pontos altos.
Então, é só colocar 2 aqui dentro do quadrado e 1 aqui na base. Então, fiquei aqui com 10 pontos altos. E vamos fazer agora 5 quadrados vazios, ó, 2 correntes ponto alto aqui no terceiro ponto de base. E assim façam 5 quadradinhos. Aqui eu já tenho 2. Então, aqui, pessoal, olha, depois dos 10 pontos altos do miolo aqui, do copo de leite, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 quadrados vazios e repeti aqui os 4 pontos altos. Aqui na divisão de um desenho para o outro, fiquei com 4 quadrados vazios. E a partir desses 4 pontos altos, já é repetição aqui do início do primeiro copo de leite. Então, vocês vão fazer esta sequência todinha aqui no próximo copo de leite e assim nos demais também. Carreira aqui de número 12, ela está finalizada. Conforme eu expliquei a distribuição dos pontos no bloco anterior. Dúvida é só voltar no vídeo, na explicação. Então, assim, eu fui fazendo, olha, cada copo de leite aqui, olha, a gente tá do lado avesso do pano. E aqui no finalzinho, depois dos 4 pontos altos, também fiquei com 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Na próxima carreira, já subam as 3 correntes, virem o pano e já façam aí mais 3 pontos altos. 2 quadrados vazios e repitam aí os 4 pontos altos. Então, o comecinho aqui da carreira de número 13, a gente repetiu. Só que eu tenho que colocar aqui, ó, mais 2 pontos altos e 1 na base. Vou ficar com 7 pontos altos. E 5 quadrados vazios eu tenho que fazer aqui. Sempre 2 correntes e ponto alto. O quinto quadrado, ó, 2 correntes, e vai contar aqui o terceiro ponto de base. A contar deste primeiro ponto, eu tenho que fazer um total de 10 pontos altos aqui. Eu já tenho, olha, o quarto ponto. Até aqui eu tenho 7 pontos altos e coloco mais 2 aqui dentro do quadrado e 1 na base. Então, aqui eu fiquei, olha, no miolo com 10 pontos altos. Vou fazer agora 3 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Aqui vamos ter que ficar com 7 pontos altos, então eu coloco 2 aqui dentro do quadrado e completo o restante dos pontos. Então, aqui, pessoal, depois dos 7 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4 quadrados vazios, separados por 2 correntes. E a partir daqui, ó, já é repetição dessa primeira parte aqui, ó, da pontinha do copo de leite, os 7 pontos altos, aí eu repeti 5 quadrados vazios, aqui 10 pontos altos, e assim eu fui fazendo esta sequência, tá? Então, é só seguir esta sequência aqui nos demais desenhos. Carreira de número 13 finalizada, conforme eu expliquei no bloco anterior a colocação dos pontos. Então, a minha carreira ficou assim, de repetições em cima do copo de leite aqui do desenho. No final aqui, depois dos 7 pontos altos, fiquei com 1 quadrado vazio e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi 3 correntes, virei o trabalho. Aqui eu já fiz mais 3 pontos altos, que é o cantinho de borda. E aqui, pessoal, olha, eu fiz 2 quadradinhos vazios. Vou desmanchar esse aqui, só para mostrar como a gente faz. Então, aqui, ó, 2 correntes e um ponto alto. Aqui, 2 correntes e conta 1, 2, 3. Fecha aqui, mais um ponto alto para fechar 2 quadrados vazios. Agora, eu faço aqui só o restante dos pontos aqui, para dar 4 no total. 2 correntes e aqui eu vou fazer 2 quadrados vazios, ó, 2 correntes, aqui já é o meu segundo quadrado vazio. Aqui eu coloco um total de 2 pontos altos dentro do quadrado e completo o restante até ficar com 7 pontos altos. Fiz aqui, ó, 7 pontos altos. Vou fazer agora 5 quadrados vazios, 2 correntes, conta aqui, ó, o terceiro ponto de base.
já fecho aqui um ponto alto, duas correntes, terceiro ponto de base, e assim até ficarmos com 5 quadrados. Fiz aqui 5 quadradinhos vazio, agora vamos trabalhar 10 pontos altos. 2 pontos altos aqui dentro do quadrado, um na base, aqui também, mais 2 pontos altos. E agora aqui completa até dar 10 pontos altos. Faço aqui 2 correntes, terceiro ponto de base, coloco um quadradinho vazio. Olha, então ficou assim a sequência dos quadradinhos. Vou fazer 6 quadrados vazios aqui agora, tá, pessoal? 6 quadradinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, ó, vai ser igual este início aqui, tá? O 6º quadradinho que vai dar aqui. Aí, depois daqui, é só fazer os 4 pontos altos aqui e fazer esta sequência aqui da carreira de número 14. Aí, o finalzinho eu volto e mostro para vocês. Já fiz aqui a carreira de número 14, conforme eu expliquei a distribuição dos pontos aqui na carreira. Dúvidas, só volta um pouquinho aí o vídeo na explicação. Então, aqui é um copo de leite. E assim eu fui fazendo os demais, né, repetindo aí a colocação dos pontos. Aqui no finalzinho, depois dos 10 pontos altos, fiquei com 1, 2, 3 quadradinhos vazios e 4 pontos altos. Sempre assim, pessoal, quando tiver ponto de base, faz 2 correntes e conta 1, 2, 3. Aqui é a mesma situação, ó. 2 correntinhas e conta 1, 2, 3 e já coloca um ponto alto, tá bom? E para a próxima carreira, já subi as 3 correntes, virei o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos, que é o canto de borda, e já trabalhei 3 quadrados vazios, cada um aqui separado por 2 correntes, ó. Vou precisar de mais 2 quadradinhos, então é só fazer 2 correntes, e aqui a gente conta, ó, 1, 2, 3, e já fecha um ponto alto. 2 correntes, conta 1, 2, 3, e já fecha aqui um ponto alto. Então, ficamos assim. Agora, nós vamos fazer um total de 19 pontos altos. Então, olha, vamos preencher todos esses pontos aqui de base. Dentro do quadrado, sempre 2 pontos e um aqui na base. Desse jeito aqui, ó. Vamos precisar aí de 5 quadradinhos, né? Os 5 quadradinhos para dar um total de 19 pontos altos. Então, vão fazendo assim: 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Então, assim, eu fiquei com 19 pontos altos. Vamos fazer agora 2 correntes e conta 1, 2, 3, já coloca aqui um ponto alto para fazer um quadrado vazio. Aqui no terceiro ponto de base, mais um ponto alto. Aqui vamos ficar com 4 quadrados. Então, aqui eu já estou fechando o último, olha. Então, estamos assim com a carreira. E vamos só completar aqui o restante dos pontos. Com um total de 4 pontos altos, 2 correntes. E aqui a gente vai fazer um total de 8 quadrados vazio. Então, 2 correntes e ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Olha, então, chegando aqui, terceiro ponto de base, é o 7º quadradinho, 2 correntes, contando aqui o terceiro ponto de base. Então, eu fechei 8 quadrados vazio. Aqui completa os pontos. Então, aqui, pessoal, olha. A partir daqui são os 19 pontos altos que nós vamos fazer igual aqui, certo? Terminou os 19 pontos altos aqui, daí é só fazer essa sequência aqui, restante aí do desenho. Carreira de número 15, 4 pontos altos, 5 quadrados vazio. Aqui eu fiquei com 19 pontos altos, 4 quadrados vazio, 4 pontos altos. Aqui eu tenho 2, 4, 6, 8 quadrados vazios, e aqui já é repetição dos 19 pontos altos.
Assim, eu fui fazendo até o final aqui, depois dos 4 pontos altos, fiquei com 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos altos de borda. Também, próxima carreira, 3 correntes, viro aqui o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos, adiantei também 2 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. E aqui, pessoal, eu já deixei pronto 4 pontos altos. Só que aqui nós vamos precisar de 19 pontos altos. Então, sempre dentro do quadrado, 2 pontos altos e um na base. Então, vamos fazendo assim até dar 19 pontos altos. Até aqui eu fiquei com 16 pontos altos. Vou fazer mais um aqui, 17, 18 e 19 pontos altos, então, que eu preciso. E vamos fazer agora 4 quadrados vazios, 2 correntes, sempre 1, 2, 3, aí faz um ponto alto. 2 correntes, conta, 1, 2, 3, faz um ponto alto. 2 correntes, 1, 2, 3, faz um ponto alto. 2 correntes e conta, 1, 2, 3, faz um ponto alto. Aqui faz o restante dos pontos, que vão ficar total de 4. E aí, vamos fazer agora 2 correntes ponto alto. Vamos precisar aqui de 8 quadrados vazios. Então, vamos fazendo. Então, aqui agora, pessoal, olha, depois dos 8 quadradinhos vazios que eu fiz aqui, a partir desses 4 pontos altos, vocês vão distribuir um total de 19 pontos, tá bom? Então, é só fazer essa sequência aqui até o final, aí eu vou terminar o meu e já mostro para vocês. Carreira de número 16, eu já terminei ela, conforme eu expliquei no bloco anterior, a colocação dos pontos. Aí vão observando e vão fazendo de vocês. Dúvida é só voltar um pouquinho aí o vídeo no bloco anterior, onde eu expliquei aí a colocação dos pontos. Então, assim, eu fui fazendo até o final aqui. Depois dos 4 pontos altos, fiquei com 5 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já façam 3 correntinhas, virem o pano, já façam aí mais 3 pontos altos. E o cantinho aqui, pessoal, do início da carreira de número 17, praticamente eu repeti, ó, os 5 quadrados vazios, aqui 4 pontos altos, só que eu preciso preencher este próximo quadradinho aqui, com 2 pontos altos dentro e um na base, que aí eu fiquei com 7 pontos altos aí no total. Vamos fazer 2 quadrados vazios, 2 correntes ponto alto e 2 correntes aqui ponto alto. Aqui eu preciso 7 pontos alto, então já fiz aqui 4. Vou fazer aqui 2 correntes agora, 1, 2, 3, eu já fecho um ponto alto. 2 correntes, conto 1, 2, 3, fecho um ponto alto. 2 correntes, terceiro ponto de base, aqui eu coloco um ponto alto. E o resto dos pontos nós completamos, que são 7. Então, aqui, depois que eu fiz os 7 pontos altos, eu fiz novamente, olha, 8 quadrados vazios, e esses 7 pontos altos já é repetição deste começo aqui do copo de leite. Então, é só seguir essa sequência aqui nos demais desenhos. Vão fazendo assim da maneira que eu acabei de explicar, e o finalzinho eu já mostro para vocês. Então, aqui eu terminei a carreira de número 17, conforme eu expliquei aqui a colocação dos pontos no bloco anterior. Dúvidas, só voltar um pouquinho na explicação. Então, assim, eu fui fazendo até o final aqui, depois dos 7 pontos altos aqui, ó, é esta carreira. 7 pontos altos, 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, eu já fiz aqui, ó, as 3 correntes, virei o trabalho, já coloquei aqui mais 3 pontos altos.
para o cantinho de borda, 2 quadrados vazio, cada um separado por 2 correntes, e aqui 4 pontos altos. Fiz aqui, pessoal, 2 correntes e no terceiro ponto de base fechei um ponto alto. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Só que aqui eu preciso de mais um quadradinho. Total aqui vão ser 5, então você faz 2 correntes e conta 1, 2, 3 e já faz aqui mais um ponto alto para fechar o quadradinho de número 5. Agora, vamos colocar aí pontos alto. Aqui vamos ficar somente com 4 pontos alto. Vamos fazer 2 correntes aqui, um quadrado vazio, 2 correntes e o segundo quadrado vazio. Assim. Vamos fazer aí um total de 7 pontos alto. Então, aqui, olha, eu fiz os 7 pontos alto, vou fazer agora 3 quadrados vazios, 2 correntes, ponto alto. Aqui, pessoal, olha, nós vamos colocar um total de 4 pontos alto, certo? Aqui vai ser o comecinho da folha do copo de leite. Vão ter 2 folhas, uma de cada lado, aqui já é o comecinho dela. Aí, agora é só fazer 4 quadrados vazios, 2 correntes, ponto alto. Fiz aqui, então, pessoal, olha, os 4 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, e a partir desses 4 pontos altos, ó, é a repetição aqui do copo de leite. Então, vocês vão fazer a partir daqui esta sequência de pontos em todos os desenhos, e daqui a pouquinho eu volto para mostrar aí o final para vocês. Finalizado a carreira de número 18, conforme eu expliquei no bloco anterior, qualquer dúvida, só voltar aí na explicação. Então, aqui eu fiz todos os desenhos aqui, no finalzinho, depois aqui, ó, dos 7 pontos altos, 3 quadrados vazio, cada um separado por 2 correntes, aqui é a ponta da folha, que são 4 pontos altos, um quadrado vazio separado por 2 correntes e 4 pontos altos, que é o cantinho de borda. Para a carreira de número 19, já fiz as 3 correntes, virei o pano, já fiz mais 3 pontos altos, repeti aqui um quadradinho vazio, separado por 2 correntes, e aqui eu fiz 4 pontos altos, repeti os pontos de base. E aqui eu preciso colocar mais 2 pontos altos dentro do quadrado e um aqui na base. Então, eu fico com 7 pontos altos aqui no total. Vou fazer 2 correntes. Aqui eu vou fechar 2 quadrados vazios. E aí, a gente faz também aqui todos esses pontos de base, que são 7. Vou fazer 2 correntes e fechar um ponto alto. Colocar aqui dentro 2 pontos altos e completar o restante aqui, vamos ficar com 7 pontos altos. Façam 2 correntes e vamos colocar um total de 10 quadrados vazios. Depois dos 7 pontos altos aqui, vamos fazer 10 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Então, pessoal, depois que eu fiz aqui os 10 quadradinhos vazios, aqui já é a folha que vai se formar com 7 pontos altos, 2 quadrados vazios, e a partir daqui vocês vão seguir esta sequência aqui em cima dos desenhos, tá bom? Então, é só observar aqui a colocação dos pontos, vão fazendo de vocês e já mostro o final aí. Finalizei, então, pessoal, a carreira de número 19 aqui com a colocação dos pontos. Dúvidas, volta um pouquinho aí na explicação. Olha, já está formando aqui o copo de leite. Então, assim, eu fui fazendo, olha, por todo
Aqui extensão do barrado, aqui depois dos 7 pontos altos, eu fiquei com 2, 4, 6, 8 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a carreira de número 20, já façam as 3 correntes, vira o trabalho, façam mais 3 pontos altos, e aqui eu adiantei 2, 4, 6, 8 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui eu preciso de mais um quadradinho, no total são 9, então é só fazer 2 correntes e no terceiro ponto aqui de base fecha um ponto alto. E agora aqui, pessoal, nós temos que fazer um total de 13 pontos altos. Aqui, ó, eu já tenho 4 pontos. Coloco mais 2 aqui dentro do quadradinho e um aqui na base. A partir daqui, então, vamos fazendo até dar 13 pontos altos. Fiz aqui os meus 13 pontos altos, 2 correntes. Aqui eu faço um quadrado vazio, preencho aqui, ó, 2 pontos altos. E a partir daqui, a gente vai contar um total de 10 pontos altos. Aqui eu já tenho 5 e vai fazendo até dar 10 pontos altos. Então, pessoal, eu finalizei a carreira de número 20, aqui 4 pontos altos, 9 quadrados vazio. Aqui eu tenho um total de 13 pontos altos, ó, 3, 6, 9, 12, mais um aqui, 13, um quadrado vazio. E aqui na folhinha eu tenho 10 pontos altos. Aqui eu fiquei com 11 quadrados vazios de separação. E a partir daqui já é repetição dos 13 pontos altos. Aqui é do corpo do copo de leite, aqui é da folha. 11 quadrados vazios, então assim eu fui fazendo até o final. Aqui depois dos 3, 6, 9, 10 pontos altos, um quadrado vazio e 4 pontos altos. Para a carreira de número 21, eu já fiz as 3 correntes, virei o trabalho, fiz, pessoal, mais 3 pontos altos aqui, que é o cantinho de borda, 2 correntes para fechar um quadrado vazio. Aqui eu repeti todos os pontos de base, que são 10, só que aqui eu preciso de 19 pontos, então eu preciso de colocar mais 9 pontos aqui para totalizar 19. Então, dentro aqui do quadradinho, eu acrescento 2 pontos alto e vou fazendo aqui, ó, em cima da base até dar 19 pontos alto. Fiz aqui meus 19 pontos alto, vou fazer agora 5 quadrados vazios, ó, 2 correntes, conta aqui o terceiro ponto de base, faz um ponto alto. Aqui no terceiro ponto de base, um ponto alto, então são 5 quadrados vazios. Vou fazer aqui agora, olha, 1, 2 e mais um ponto alto aqui, total 4 pontos altos. Aqui vai ser outra folha que nós vamos começar a trabalhar. Vamos fazer agora 5 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Vamos preencher este quadradinho aqui com 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Agora aqui, pessoal, já é repetição, tá? Ó, igual aqui, ó. A partir daqui, ó, eu fiz um quadrado vazio, agora nós vamos colocar o total de 19 pontos altos e vamos fazer esta sequência aqui. Eu vou fazer o meu e já mostro aí para vocês. Carreira de número 21 já ficou pronta, vamos passar aqui rapidinho, 4 pontos altos, um quadrado vazio, aqui eu fiquei com 19 pontos altos, aqui 5 quadrados vazio, aqui é uma outra folha que vai se formar, 4 pontos altos, aqui 5 quadrados vazio, aqui é a divisão de um motivo para o outro, e aqui já começa a repetição novamente, pessoal, um quadrado vazio igual aqui no início, e 19 pontos altos, e assim eu fui fazendo, olha, em todos os desenhos aqui do trabalho, chegando aqui no final, depois aqui dos 4 pontos altos, que é a folha que vai se formar aqui, eu fiquei com 5 quadrados vazios e 4 pontos altos. E a partir da próxima carreira, agora nós vamos trabalhar, ó, este motivo, depois vamos passar para este aqui, tá bom? Vamos fazer um de cada vez. Então, para começar aqui, pessoal, vamos subir aqui 3 correntes. Eu já fiz aqui as 3 correntes, aí nós vamos virar o pano e vamos fazer aqui, olha, no último ponto de base aqui, um ponto alto
Aqui nós vamos continuar a fazer o cantinho de borda, 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. 2 correntes aqui, nós vamos fazer um quadrado vazio. 2 correntes. E aqui, no total, nós vamos precisar de 4 quadradinhos vazio aí. Então, assim ficou o canto. Agora, nós vamos fazer aqui todos esses pontos de base. E mais 3 aqui dentro, né? 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Então, aqui é uma folha que a gente tá fazendo. E vamos ficar com 7 pontos altos. Trabalhem aí agora um total de 4 quadradinhos, 2 correntes e ponto alto. Fiz aqui então os 4 quadrados vazios, vou fazer agora aqui 7 pontos altos. Aqui eu tenho 2 pontos, fiz 7 pontos altos, 2 correntes. Aqui ó, no terceiro ponto de base vou colocar um ponto alto e vou fazer mais 7 pontos. Aqui eu já tenho 2 pontos altos, já fiz os 7 pontos altos, 2 correntes. Aqui eu vou fazer um quadrado vazio. Fiz meu quadrado vazio, agora eu vou preencher aqui com 2 pontos altos e um ponto aqui na base. Então, daqui pra cá agora eu tenho que voltar. Vou fazer uma corrente, vira o trabalho. E vamos caminhar aqui com pontos baixíssimos. Então, vamos pegar aqui o primeiro pontinho e traz a linha para cá, ó, para frente, passa dentro da argolinha. Este é o ponto baixíssimo. Então, aqui a gente passa 4 vezes. Terminou, já subam as 3 correntes. Já façam mais 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Aqui, nós vamos fazer um total de 3 quadrados vazios. Contém 1, 2, 3, já fecha aqui um ponto alto. 2 correntes. Já fecham aqui mais um ponto alto, 2 correntes e aqui mais um ponto alto. Então, aqui já é a carreira de número 23, olha, vamos fazer agora os 7 pontos altos. Aqui eu já tenho um ponto. Olha, então aqui eu fiz os 7 pontos altos e adiantei também 2 quadrados vazios. Pessoal, agora aqui nós vamos ficar com 13 pontos altos. Então, vocês completem aqui, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base, 2 pontos altos aqui dentro do quadrado. E vamos fazer todos esses pontos de base que vão dar 13. Já fiz aqui os meus 13 pontos altos, agora eu vou fazer 3 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Olha, pessoal, então tá ficando assim, ó, já estamos na carreira de número 23, é só observar aí a colocação dos pontos, tá? Agora aqui, ó, é o lado das alcinhas. Antes nós temos que fazer o cantinho de borda. Façam 2 pontos altos aqui dentro, um na base. Agora, a gente faz aquele ponto alto alongado, ó, laça a linha na agulha. Ó, no último ponto que eu introduzi a agulha, trago a linha pra frente, ó, tiro uma laçada, 2 laçadas e 3 laçadas. Para voltar as 3 correntinhas, vire aqui o pano e façam um total aí de 4 pontos altos, que é o canto aqui de borda. Então, pessoal, aqui, olha, eu fiz os 4 pontos altos e adiantei 2 quadrados vazios. Eu preciso de mais um quadradinho, faço 2 correntes, terceiro ponto de base, eu fecho um ponto alto. Agora, aqui, eu vou ter que fazer 22 pontos altos. Então, vamos completar os pontos todos de base. Eu tenho esses 2 quadradinhos aqui, eu tenho que colocar 2 pontos altos dentro do quadrado e um ponto alto na base. O outro quadradinho, a mesma coisa. E aqui nós vamos trabalhando os pontos altos até dar 22, aí vão contando. Olha, então na carreira de número 24 que nós já estamos, aqui eu fiz 22 pontos altos, 2 quadrados vazios e aqui 4 pontos altos.
Esse lado a gente tem que voltar fazendo uma corrente, vira aqui o trabalho e façam os 4 pontos baixíssimos. Só introduzir a agulha aqui no primeiro ponto de base, traz a linha aqui pra frente, ó, e passa na argolinha assim, ó, 4 vezes. Então, aqui, ó, eu estou no último ponto baixíssimo, e agora aqui eu subo 3 correntes e faço aqui 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Agora estamos na carreira de número 25, aqui eu vou fazer 2 correntes e fechar um quadrado aqui vazio. E vamos colocar aqui um total de 7 pontos altos, contando com esse já tenho 1, fiz os 7 pontos altos, aqui eu preciso um quadrado vazio, 2 correntes, e vou contar aqui, ó, o terceiro ponto de base, fecho um ponto alto, e do lado oposto eu tenho que fazer 10 pontos altos, aqui eu já tenho 3, já fiz os meus 10 pontos altos, faço 2 correntes, e aqui no terceiro ponto de base eu já fecho um quadrado vazio. Aqui eu vou fazer mais 2 quadradinhos, total de 3. O último aqui eu vou fazer o canto de borda, com um total de 4 pontos altos. E esse lado é o lado das alcinhas, eu laço a linha na agulha, venho aqui, ó, no último ponto de base, introduzo a agulha, olha, vou tirar, ó, uma vez, 2 e 3. Esse é o ponto alto alongado, faço 3 correntes para voltar. Agora, nós vamos para a carreira de número 26. Aí, vira aqui o pano, faz os 4 pontos altos. Então, aqui, olha, eu fiz o meu canto de borda, um quadrado vazio, vamos colocar aí mais 5 quadradinhos, temos que ficar com um total de 6, ó, então eu já tenho 2 quadrados, aqui eu faço 2 correntes, conto o terceiro ponto de base, e já fecho aqui mais um quadradinho, 2 correntes, terceiro ponto de base, 2 correntes, aqui o terceiro ponto de base. Então, temos 5 quadrados, falta só mais um. E aqui vamos repetir novamente os 7 pontos altos. Aqui eu já tenho 2 pontos. Aqui, pessoal, eu fiz os 7 pontos altos. Aqui é só acrescentar mais 2 pontos e um na base, que é o cantinho de borda, ó. Certo? Agora, aqui, ó, façam uma corrente, vira aqui o trabalho. E vamos fazer os 4 pontos baixíssimos, ó. Então, o primeiro ponto aqui, ó, eu faço um ponto baixíssimo, 2, 3 e 4. Subam as 3 correntes e vamos trabalhar aqui os 7 pontos altos. Então, assim eu fiquei com o trabalho. Olha, pessoal, então eu vou abrir aqui para vocês observarem. Então, ficou assim por enquanto, ó, 7 pontos altos, 5 quadrados vazios, e aqui é o cantinho de borda com 4 pontos altos. Para voltar, faz aqui o ponto alongado, tira uma, tira 2 e tira 3. Agora, nós vamos fazer 3 correntes e vamos voltar fazendo os pontos altos. Fizemos aqui 4 pontos altos, 2 correntes. Vamos fazer aqui quadrados vazios. Fizemos aqui 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Precisamos voltar agora. Façam uma corrente. E aqui vocês vão trabalhar 4 pontos baixíssimos. Primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ponto baixíssimo. Assim, vamos fazer aqui 3 pontos corrente e mais 3 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos aqui, pessoal. Agora que eu vou completar também com pontos altos, sempre 2 dentro do quadrado e um na base.
Olha aqui o último quadradinho, eu também coloco 2 pontos altos e um na base. Então, aqui nós ficamos com 3, 6, 9, 12, 13 pontos altos. Este lado é o das alcinhas. Então, aqui a gente tira uma, tira duas, tira três. Aí, para voltar aqui uma corrente, aí nós vamos fazer aqui pontos baixos agora, né? No caso, aqui são 13 pontos altos, vamos fazer 13 pontos baixos, ó. Aqui é um ponto, aí vai fazendo, ó, um ponto baixo para cada ponto de base. Então, aqui, ó, vou fazer o último ponto baixo. Deixa eu abrir aqui para vocês visualizarem, ó. Então, ficou assim. Agora, nós vamos descer com as 3 correntes. Eu vou colocar 3, mas se você achar que repuxa, põe mais uma. E prende aqui, ó, com ponto baixo dentro ou em cima do ponto. Não tem problema, tá? Só mesmo pra gente fechar uma lateral aqui, que são dos pontos baixíssimos que nós fomos fazendo aí pra aumentar aí as carreiras, né? Então, aqui, pessoal, olha só, ir fazendo os pontos, as 3 correntes e o ponto baixo, ó, 3 correntes e o ponto baixo. Certo? Então, olha, nós terminamos do lado avesso. Se vocês observarem, nós começamos do final do pano para ir caminhando para o começo, tá? Isso aí não interfere no trabalho. Então, ficou assim, olha, a nosso talo, né, do copo de leite, só que nós estamos do lado avesso. E para continuar aqui, ó, que nós estamos caminhando para o início do pano, façam uma corrente ou duas, tá? E vocês escolham aí, eu vou fazer 2. E aqui a gente vai recomeçar. Então, a gente vai fazer primeiro aqui, ó, os 4 pontos altos, tá? Vou abrir aqui, ó, para vocês visualizarem da onde que nós vamos começar a fazer a carreira, que vai ser esta aqui, ó. Tá vendo? Ó, nós vamos fazer os 4 pontos altos, 4 quadrados vazios, 7 pontos altos, 4 quadrados vazios, aqui tem 7 pontos altos, um quadrado vazio, 7 pontos altos, um quadrado vazio e 4 pontos altos. Então, repitam esta carreira aí, certo? Aí a gente volta, né, para a carreira de número 22, tá? Então, qualquer dúvida, é só você contar aqui, a carreira de número 22 dá essa aqui, tá? Então, eu vou fazer o meu e vou voltar para a gente poder fazer algumas carreiras para vocês entenderem o lado das alcinhas, que vai ser esse, e esse lado aqui vai ser o lado do ponto baixíssimo. E a gente volta, né, com a correntinha e 4 pontos baixíssimos. Pessoal, então eu terminei de fazer, tá, ó, esta carreira aqui que eu pedi para vocês fazer, que a gente volta, né, para a carreira de número 22. Eu fiz aqui, ó, igualzinho eu pedi para vocês, até aqui com os 4 pontos altos. Aí, para eu voltar, tá? Eu vou começar a fazer aqui o início com vocês, ó, uma corrente, vira aqui o trabalho, aí a gente tem que fazer os 4 pontos baixíssimos, ó, aqui é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ponto baixíssimo. Aí, subam as 3 correntes, façam aqui, ó, os 4 pontos altos. Tá? Eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês a próxima carreira. Agora, nós vamos fazer esta carreira aqui, ó, de 3 quadrados vazios, 7 pontos altos, 2 quadrados vazio. E aqui, nós vamos ficar com 3, 6, 9, 12, 13 pontos altos. Depois, façam 3 quadrados vazios, 4 pontos altos aqui, que é o canto de borda. Vocês vão fazer nesta carreira agora. Então, eu vou fazer o meu e volto pra gente fazer a vira do trabalho, tá, pessoal? É só seguir, ó, esta sequência que já tá pronta aqui da primeira ponta do barrado, vocês vão repetir aqui agora. Então, ó, 2 correntes, conta o terceiro ponto de base e faz um ponto alto. Aqui são 3 quadrados para começar, então aí é só seguir ali a sequência. Então, aqui eu fiz, pessoal, olha, esta carreira aqui, eu repeti aqui, tá? Que ela é a de número 23.
Agora aqui, olha, a gente tem que voltar com o ponto alto alongado, ó, tá? Lembrando aqui, ó, que quando eu estiver do lado direito do pano, no trabalho aqui, eu tenho que voltar com o ponto alto alongado, ó. Então, eu coloco aqui no último ponto de base e trago, ó, uma laçada, duas, três. E para voltar as 3 correntinhas, agora aqui, nós vamos continuar a colocar os pontos. Vamos fazer aqui, deixa eu mostrar aqui onde nós estamos nesta ponta. Então, agora aqui, pessoal, nós vamos fazer esta carreira aqui, ó. Vamos fazer 4 pontos alto, 3 quadrados vazio. Aqui, olha, eu tenho um total de 22 pontos altos. Terminou ele aqui, façam 2 quadrados vazio aqui e preencha aqui os 4 pontos altos, ó. Esse lado aqui é o lado do ponto da corrente, né, e dos 4 pontos baixíssimos, quando a gente for virar. Então, pessoal, a partir daqui, vocês vão fazer sozinhos, tá bom? Qualquer dúvida, olha aqui na primeira explicação, vai olhando carreira a carreira. Então, este sempre vai ser o lado, né, de todos aqui, ó, dos pontos baixíssimos, e o lado oposto aqui vai ser uma, né, quando a gente faz o ponto alto alongado e para voltar as 3 correntes, já para deixar um lado do barrado pronto, e no final, igual aqui, a gente depois vai descer, né, com as 3 correntes, ponto baixo e assim por diante. Qualquer dúvida, pessoal, olhem no primeiro exemplo para fazer os demais, tá? Eu vou terminar o meu aqui e volto no final para a gente poder terminar junto. Então, aqui agora é só fazer os 4 pontos altos aqui primeiro, que é o cantinho de borda, certo? E aqui agora, olha, igual aqui no exemplo, ó, 3 quadrados vazio, 22 pontos alto, 2 quadrados vazio, 4 pontos alto. Aí, como eu tenho que voltar, eu faço uma corrente e 4 pontos baixíssimos. Aí, assim, a gente vai fazendo aqui, ó, carreiras de ida e volta, certo? É só acompanhar a primeira explicação que você consegue fazer os demais, as pontas, né, do barrado. Então, eu vou terminar o meu e já volto aí com vocês. Então, pessoal, nós aprendemos a fazer o fechamento aqui da primeira ponta do barrado. Eu iniciei a segunda ponta aqui com vocês e orientei para vocês estarem fazendo aí sozinhos. Eu já fiz a terceira, aqui a última ponta, nós vamos finalizar aqui junto. Então, aqui eu viro aqui o meu pano para poder vocês visualizarem aqui aonde eu terminei. Aqui com um total de 13 pontos altos, e aqui nós vamos fechar a alça de correntinha com um ponto alto alongado. Então, aqui, olha, no último ponto, eu introduzo a agulha, trago a linha para frente, vou tirar 1, 2, 3. Faço uma correntinha, viro aqui o pano. E nós vamos fazer aqui um total de 13 pontos baixos. Aqui é meu primeiro ponto, eu introduzo a agulha e já faço aqui, ó, os pontos baixos. Aqui já estou no terceiro ponto baixo, aqui o quarto, e assim vamos fazendo. Cheguei aqui no meu último ponto, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. A partir daqui, pessoal, vamos fazer as 3 correntes. Já prendam aqui, ó, no próximo ponto de base, as 3 correntes, ó, façam um ponto baixo, as 3 correntes, e aqui você coloca o ponto baixo em cima ou dentro do ponto. Então, aqui a gente já tá quase finalizando, 3 correntes. Aqui o ponto baixo, as 3 correntes, aqui o ponto baixo. Minha linha tá quase terminando, ao pouquinho que falta, mas dá para terminar aqui. E aqui, olha, como é o último ponto aqui, eu introduzo a agulha. Aqui eu gosto de fazer um ponto baixíssimo assim e uma corrente. Aí alonga a linha para poder cortar o fio aqui, ó.
Aqui, como nós terminamos aqui, ó, do lado avesso do pano, aqui mesmo você já vai descendo aqui a pontinha do fio. Vai trazendo aqui, ó, para trás aqui a ponta da linha. Vai passando entre os pontos aqui. E depois dá um nozinho e arremata, tá, pessoal? Então, olha, este aqui, como estamos do lado avesso, né, quando a gente vira, ele fica sendo o primeiro motivo aí do nosso barrado, tá? Não alterem nada, que a gente começou lá do final pro começo, eles ficam todos iguais, a mesma coisa, tá bom? Então, este é o copo de leite que eu queria trazer para vocês. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado da proposta de aula de hoje. Se gostou, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da inscrição, ative o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.